Bom dia mais uma vez para você que nos assiste através do nosso canal do YouTube, pelo Facebook ou talvez pelo nosso streaming. Bom dia, doutor Sérgio, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Juliane. Então vamos falar sobre algo bem importante, né, doutor Sérgio? O aleitamento materno que, às vezes, por falta de informação, as mães chegam a não conseguir amamentar, não é isso? Vamos falar um pouquinho, doutor Sérgio, qual a importância do aleitamento materno? Bem, bom dia a você, bom dia aqui a equipe, o Júnior, o Ricardo e quem está vendo o programa. Bem, a importância é toda, né? É vital, porque, veja, o que é o aleitamento materno? O aleitamento materno é a continuidade da melhor nutrição possível para a criança, né? Nutrição é aquilo que nos mantém vivos, que nos mantém funcionando, e no caso da criança possibilita que ela se desenvolva dentro do que é programado pela sua genética. E essa nutrição começou na vida intrauterina através do cordão umbilical, né? Não teria como ser melhor. E uma vez que a criança nasce, a circulação da placenta para a criança ela é interrompida, porque se corta o cordão, né, obviamente, e depois o alimento mais recomendado, o melhor alimento possível que ela pode receber é o leite materno, né, porque é um alimento específico, direcionado para ela, desenvolvido especificamente para ela, que vem da sua mãe, né, um alimento completo e por isso mesmo traz muitas e muitas vantagens. Eu já li, na verdade, um texto que falava que o alimento mais completo do mundo é o leite materno. Nele não falta nada, né, doutor Sérgio? Tem de todas as vitaminas, tudo é necessário. E uma outra vez, no outro contexto, não especificamente ligado à amamentação, mas um psicólogo me falou que a maior ligação entre a mãe e o filho, depois que corta o cordão umbilical, é através da amamentação. Então, eu acho que pega um ganchozinho dessa fala, né, da importância e da ligação mesmo. Sim, com certeza, porque se a gente imaginar, né, o que acontece com o nascimento, né, uma mudança brusca de contexto. Aquela criança que estava dentro do útero materno, né, alimentada 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem pausas e interrupções, através do cordão umbilical, ela nasce, vem para o mundo externo, né, ela vai ter que passar a respirar, e ela vai ter que passar a se nutrir pela sua boca, né? E aí, esse intestino que até então não tinha contato com nenhum alimento, ele vai passar a ter que ter contato, né, com algum alimento para a criança poder se manter viva e crescer, se desenvolver. E é natural e é fácil de compreender que esse alimento, o quão mais adequado ele for, melhor, né? Porque por mais que a indústria tenha avançado, né, isso é inegável, né, na produção de fórmulas infantis, né, e esse progresso ele inclusive continua, as pesquisas não param em relação a aperfeiçoar as fórmulas, mas não tem como comparar com o leite materno, né, que é um leite espécie específico, né, porque o que acontece? O leite materno é um leite humano. A fórmula infantil ela é feita a partir, geralmente, tem algumas exceções, tem como base o leite da vaca, né? Então, não tem como ser comparado, né? Claro que a criança que não mama, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, ela pode e deve tomar fórmula, né? Porém, se for possível para essa criança ela receber somente o leite materno, para ela a chance de ter uma saúde mais completa, por assim dizer, são muito maiores. Quais seriam as vantagens da criança que mama? E também acredito que tem vantagem até para as mães que amamentam, né, doutor Sérgio? Juliane, se eu for falar de todas, se eu tivesse memória aqui, uma HD de 1 tera aqui na cabeça para falar, talvez não coubesse, né, as vantagens. E aqui o Erivan ia invadir aqui para expulsar a gente, porque nem ia ter tempo, né? Bem, vamos falar as principais, então. Isso, as principais, né? Então vamos lá. Menos risco de alergias, né? Porque o que é alergia? Alergia é quando o corpo reage para um agressor externo, né? Para uma molécula externa, né? Inclusive as alergias alimentares são algo bastante comum hoje em dia, cada vez mais frequentes, e o quão mais prolongado o aleitamento materno, e se a criança fica em aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade, né? Isso aí por si só já reduz o risco de alergias alimentares e alergias em geral, né? Dermatite atópica, asma, rinite. Então, esse é um ponto importantíssimo. Menos chance de infecção respiratória, né? Crianças que mamam, eles desenvolvem menos pneumonias, por exemplo.
menos chance de diarreia, né? Desidratação, as infecções intestinais, as diarreias são a causa frequente na nossa região, principalmente, né? De internação e muitas vezes de óbito, né? E a criança que mama, ela tem menos chance de desenvolver diarreia e mais, quando desenvolve, geralmente são quadros mais leves, em que as crianças têm menos sintomas, evacuam menos vezes, perdem menos líquido. E a complicação da diarreia, a mais temida, que é a desidratação, quando a criança mama, ela é muito raro que ela aconteça num nível que precise, obrigatoriamente, por exemplo, de uma internação e a criancinha tomar soro na veia, né? Já a criança que não mama, ela está com diarreia, está vomitando, e aí às vezes não aceita o leite, né, a fórmula, e aí tem muito mais chance de precisar ficar internada. E aí já vem outras possíveis complicações de uma internação, né? Então, menor risco de doenças crônico-degenerativas, como diabetes, como obesidade. O aleitamento materno é um fator protetor contra a obesidade, porque para mamar no peito, a criança tem que fazer esforço, né? E leva um tempo para aquele leitinho descer ali para o estômago dela, né? E dá tempo dela perceber que já está saciada. Ao passo que a criança que toma mamadeira, por exemplo, de fórmula, ela acaba com alguma frequência recebendo mais leite do que o que deveria receber, né? Então esse é um ponto também muito importante, né? A obesidade hoje no Brasil afeta, obesidade e sobrepeso, né? Afeta mais da metade dos adultos, e a obesidade é o segundo fator de risco para câncer, por exemplo, né? Então, prevenção de obesidade começa com o aleitamento materno. Mas, você já mencionou o vínculo, né? O vínculo com a mãe, assim, claro que a criança que não mama pode ter um vínculo forte com a sua mãe. A gente não quer demonizar a fórmula e nem deixar as pessoas que não conseguiram ou não quiseram amamentar frustradas, nem deprimidas, porque isso aconteceu. Mas a possibilidade de ter um vínculo mais sólido, mais firme, mais próximo com a mãe, com a criança que mama, é maior, né? Então, esse é um ponto muito importante. O leite materno, ele tem os nutrientes necessários para um desenvolvimento cerebral adequado, né? Então, o cérebro da criança, nos primeiros 2 anos de vida, principalmente no primeiro ano de vida, ele se desenvolve muito rápido. As conexões entre os neurônios, elas acontecem de maneira muito rápida. E precisa de quê? De estímulos, né? Como a gente já conversou aqui em outros programas, né? Estímulos adequados, e matéria-prima, né? E essa matéria-prima, ela é, né, disponibilizada pelo leite materno. E para amarrar aqui, né, porque acabei me alongando, um que simboliza muito bem, até já comentamos aqui de novo, né, em outros programas, que eu vou mencionar um estudo que foi feito pela Universidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, um estudo bem longo, de mais de 30 anos, em que eles compararam crianças que mamavam muito, né, que tiveram, né, um aleitamento materno mais prolongado, outras que nem tanto assim, e outros que não mamaram, né? E foram vários fatores que foram pesquisados, dentre eles o rendimento mensal, né? E está comprovado, né, por esse estudo, muito bem desenhado, que quanto mais tempo a criança mama, maior a probabilidade dela ter melhores rendimentos financeiros. Então, né, para quem aí está mais interessado na questão financeira, nada contra, mas assim, até nesse sentido também. E assim, voltando, isso no longo prazo. E no curto prazo, né, também não pode, de forma alguma, deixar de ser mencionado a vantagem financeira no curto prazo. Vá ver aí em qualquer farmácia aí como é que está quanto é uma lata de fórmula, né? Mesmo aquelas adequadas, mas aquelas que são mais em conta, né? Tem criança que é uma lata por semana, até mais, né? Então é um custo bastante alto. Então, só por esse motivo aí, né, já seria interessante a gente estimular o aleitamento materno e apoiar as mães. Uma lata de uma marca que é bem conhecida, a maiorzinha, é 75. Então, diga aí, um bebê que toma quantas mamadeiras por dia, quanto que não vai, né? É gasto. O leite materno é de graça e muito bom, né, doutor Sérgio? Doutor Sérgio, por quanto tempo o bebê deve mamar? Pelo tempo que ele quiser e a mãe também, né? Pelo tempo que ele quiser e a mãe ficar confortável para, né? Frequentemente eu recebo essa pergunta pelo WhatsApp, nas redes sociais,
né? E eu acabo encaminhando um artigo do site da SBP, Sociedade Brasileira de Pediatria, é o site Pediatria para Famílias, né? Lá tem um artigo sobre desmame. E eu não falo nada, eu digo, só leia esse artigo. Aí a maioria das mães que me procuram, elas desistem, né? Porque, assim, a questão é que, de uma maneira ideal, a criança deveria estar preparada para parar de mamar. Ou seja, deveria ser espontâneo, deveria partir dela, né? Porque, enquanto ela mamar, o benefício vai existir. Inclusive, benefício psicológico, né? Imagine qualquer um de vocês aí, que estão na sua casa, vocês têm um hábito com o qual vocês têm muita identificação, vocês gostam muito, vocês até pagariam, se fosse o caso, para manter esse hábito. E aí, de repente, esse acesso que vocês têm a esse hábito, ele é interrompido, ele para, ele cessa, né? Assim, claro, nós somos adultos, temos já maturidade psicológica, mas, a depender da situação, a gente pode se abalar, né? E uma criança que está em formação, né? Que ela está em formação de tudo, inclusive no seu aspecto emocional. E imagine que esse hábito foi cessado, muitas vezes não, totalmente, né? Mas por ação da mãe, né? Não quer dizer que com isso, que a criança que foi desmamada de maneira assim abrupta, que obrigatoriamente ela vai ficar com traumas, revoltada, vai ter um comportamento mais, né, fora do que a mãe esperava. Não, isso não é uma regra, ela vai, né? sofrer, com certeza. Não é uma regra, mas ela vai sofrer, e sim, se a gente não consegue dizer, e nem deve dizer que vai acontecer sempre, mas a gente não consegue descartar essa possibilidade, né? A gente sabe que o que a gente passa na infância, até durante a geração, né, intraútero, no sentido de experiências emocionais, elas têm o seu peso em relação a como a gente vai ser enquanto adulto, né? Elas têm um peso, sim, importante, e isso não deve deixar de ser considerado. Então, nós recomendamos aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade, ou seja, nem água, né? E depois complementado pelo menos até 2 anos de idade, né? Agora, assim, se a criança quiser e se a mãe quiser, que continuem e que não liguem para os comentários, né, descabidos, né? São muitos. Que as pessoas não contam até 3 para falar, né? Não liguem para isso, né? Se as afeta, não guardem, né? Deem a resposta cabida também, né? Mas continuem amamentando seus filhos se assim quiserem. E só mais um comentário nessa pergunta, Juliane. Depois de 6 meses, leite materno não vira água, não. Viu, minha gente? Assim, pelo amor de Deus. Quem está falando disso fica fraco, talvez não saiba nem que dia é hoje, onde é que está, né? Assim, tá boiando pela vida, né? Então, quem disser isso para você, pelo amor de Deus, a gente está em 2021 e você só perdoe, né? Releve e saia de perto. Entra no ouvido e sai no outro. E são muitos comentários, doutor Sérgio. Eu, como falei para o senhor anteriormente, eu amamentei 2 anos e 10 meses. E acredite, desde os 6 meses de vida da minha filha, tinha gente perguntando quando é que eu ia tirar o peito. Eu digo, não vai, no dia que eu quiser, na hora que eu quiser. E foi assim. E ela não sofreu. Fiz de um modo que ela já estava grandinha, ela conseguiu entender. Mas isso é muito importante também, né? Saber conversar. Eu pensava assim, eu vou conseguir tirar a mama dela quando ela tiver... tem entendimento, pelo menos o mínimo, para eu explicar e dizer, olha, não dá mais certo. E ela não sofreu, de fato, ela pediu uns 2 dias, não chorou, e deu tudo certo. E está aí, forte, saudável, ela sempre foi gordinha, saudável, graças a Deus, e eu também acho que graças ao leite materno. Não é isso? E vamos falar agora, doutor Sérgio, o número de mamadas ideal. Tem um número de mamadas, tem que mamar tantas vezes por dia, ou é algo que não existe? Assim, mitos, né? São milhões de mitos. E nesse contexto também são vários. Um deles é esse, né? A história do 3 em 3 horas. Eu acho que o pessoal extrapolou essa regra, entre aspas, do 3 em 3 horas para aquela criança que está em fórmula, né? E aí, talvez essa criança que está em fórmula devesse ser de 3 em 3 horas, mas até isso é questionável, né? Mesmo a criança em fórmula não precisa ser assim tão rígido assim, essa frequência que ela vai se alimentar. E com leite materno, muito menos. A criança tem que mamar na hora que ela quiser e, se a mãe puder, né, também, claro, né? Então, não tem que ficar olhando para o relógio, não. Lembrando que ela vai mamar porque ela precisa de nutrientes, de glicose, né, de proteínas, de sais minerais, porque ela precisa de água, né,
E assim, e nós, adultos, deveríamos tomar água pelo menos uma vez a cada hora, né? Dirá uma criancinha pequena. E também porque a sucção, né, ao seio, além de nutrir a criança, né, de água e os outros nutrientes, ela também ela atende àquela necessidade psicológica, né, porque sugar acalma, né, a criança, entendeu? E aí vem um outro desvio aí de conceito das pessoas. Aquela história que as pessoas falam, Juliane, e quem está assistindo, de que esse menino está fazendo peito de chupeta. Na verdade, a chupeta é que imita o peito. Pois é, né? Eu me contive aqui para, né, não usar termos inadequados, mas, assim, a chupeta foi inventada pelo homem, né? Então, a criança ir ao seio para se acalmar, isso é natural, né? Isso é natural. Se a gente entender que a criança recém-nascida, ela não tem noção de que esse mundo existe, a mãe é como se fosse um pedaço dela ainda, né? Até 1 mês e meio, pelo menos, é assim que ela tem essa percepção. Então, qualquer estímulo externo, né, barulho, um simples se movimentar e não perceber mais o outro ali perto, né, isso deixa a criança assustada. E quando a gente está assustado, a gente vai atrás de meios para se acalmar. Qualquer ser humano, em qualquer idade. A criança também. E como é que ela se acalma, né? No peito da mãe. Entendeu? Então, não tem esse negócio de fazer peito de chupeta, né? Então, esse vínculo ele é necessário, né? Para a criança se preparar para ser um adulto. E depois vai chegar o tempo da criança querer ir para as festas e deixar a mãe em casa. Né? E a mãe vai querer o menino no pé e não tem mais. Exatamente. Aí o jogo muda totalmente. Né? Então, calma aí e paciência, que tudo tem o seu tempo. Vê a Dilene sofrendo porque os 2 filhos estavam arrumando a mala para ir embora ontem. Os 2 passaram para a medicina, cada um para um lugar. E ela chorando, com saudade, antes do menino saírem. É isso, minha gente, é a vida da mãe. A amamentação está aí para criar esse vínculo, não só no peito, mas também na mamadeira. E a gente sempre quer ter o filhinho perto, e depois, quando cresce, eles criam asas e voam, e a gente já não tem mais o controle. Fica só na saudade. Doutor Sérgio, o senhor já falou que o bebê que recebe aleitamento materno exclusivo não precisa tomar água. Por quê? Porque já tem, né? O leite materno é completo de tudo, né? Ele já tem água na sua composição, e a prova, né? A prova com esse tom mais, né, enfático, para me dizer exaltado, Juliane, é que assim, as pessoas dizem, né, para as mães que seguem essa recomendação, faltam matar as mães, né, dizendo assim, vai matar esse menino de 6, né? Pense aí, a mãe matar o próprio filho de 6, né? Meu Deus do céu, como é que a pessoa fala sem pensar? Mas assim, a prova que essa mãe não vai matar esse menino de 6 é a fralda, né? A fralda da criança é 6 fraldas por dia, mais fralda pesada só de urina. E quando você olha a fralda por dentro, né, você vê que ela está cheia, encharcada de urina, mas ela não mudou a cor. Qualquer um de nós aqui, né, nós aqui nesse estúdio, você que está vendo em casa, se for adulto, se não beber água, você sabe qual é a cor que a sua urina fica, não sabe? Bem amarela, pois né? O recém-nascido, o lactentezinho pequeno, o xixi dele, quando muito, é um amarelo claro. É verdade. Entendeu? Quando muito, geralmente é transparente. Está passando sede essa criatura? Não está, minha gente. Pelo amor de Deus, vá você beber água que está falando isso, pelo amor de Deus, e deixa essa mãe em paz. E esse menino também. Então já tem água, leite materno tem água. E detalhe, o pessoal não se conforma muitas vezes, a mãe não dá, mas aí vem uma pessoa da família e por trás dá sem a mãe ver, que acontece isso também, mais do que a gente imagina. E o que acontece na região da gente? Criança de 3 meses que eu atendo, ninguém me conta, às vezes vem com algum sintoma, e aí eu resolvo pedir algum exame, um exame de fezes, por exemplo, e aí vem o que no resultado? Giardia. Giardia, Só mama e o menino com giardia. Vejo isso sim, né? Uma coisa que a criança não precisava, né? E acabou prejudicando, né? Uma das formas de prejudicar é uma criança de 3 meses com verminose. Está errado, não era para ter. Doutor Sérgio, tem aquele dilema. O bebê nasce, está chorando, está com fome. Tem que dar fórmula, tem que chamar a madeira e dar para essa criança. Como é que é isso? Vamos falar sobre o tamanho do estômago dos bebês. Quanto que é necessário em cada tempo? O bebê, quando ele nasce, né, o que é muito comum, né? A criança Coloca na tela de uma foto para o doutor Sérgio exemplificar. Sim, pode falar, doutor. Desculpa. A criança nasceu, né? E aí é natural que no começo a criança não tenha um estômago grande, ela não tem,
A mãe, quando o bebezinho nasceu, ela não vai sair muito leite, geralmente, da mama dela, né? Mas é porque não precisa, não cabe. O estômago da criança é muito pequeno, né? Então, aquele colostro, que ele é muito rico em proteínas, né? Olha aí, tem até a imagem aí na tela para vocês verem, né? Ele é muito rico em proteínas e anticorpos, ele é muito importante e já é suficiente. Com o passar dos dias, o estômago da criança vai crescendo, né? Vocês estão vendo aí no primeiro dia, é do tamanho de uma cereja, 5 ml, 7 ml. Bem pequenininho. Não cabe quase nada. Olha, e aí eu achei muito boa essa foto que vocês colocaram aqui, porque ela faz a comparação, inclusive, ali milimetrada, né? Isso, ali naquele recipiente ali. Então, não é muito leite que precisa, né? Então, primeiro dia 5 ml, terceiro dia já um pouco mais, 22 ml, numa semana 45 e lá com um mês 80 ml, um pouquinho mais, variando de criança para criança. Então, esse crescimento é progressivo. Então, o pessoal compara muito, Juliane, aquela mãe que acabou de ter a criança com a mãe já de 2 meses, né? Que já tem muito leite, às vezes até vaza leite e tudo mais, né? Então, é assim, confiar na natureza, né? Verdade. Confiar na natureza. Então, não é necessário a criança tomar 30 ml de leite assim que ela nasce, não, né? E a produção ela vai aumentando naturalmente com as sucções, né? É um estímulo, né, O doutor? estímulo primeiro e mais importante para a produção de leite é o quê? A sucção efetiva desse bebê. Né? Efetiva é, todas as vezes que ele quiser mamar, ele ser permitido ir para o seio mamar, né? E uma sucção correta, né? Possibilitada por uma língua ok, uma língua que não tem, né, o freio curto, e também não atrapalhar essa sucção pelo uso de dispositivos, né, de coisas que atrapalham, como mamadeira e chupeta, né, que não é obrigatório, mas a gente sabe que com alguma frequência o uso desses bicos, né, acaba fazendo com que a criança, né, tenha a famosa confusão de bicos e faça uma sucção errada no seio materno. E aí estimula menos e aí produz menos. Mas porque o processo natural foi alterado, né? Quando a gente deixa a natureza tomar de conta, geralmente as coisas dão certo. O importante é o estímulo, como o senhor falou, né? Quanto mais a criança mama, mais se produz leite. É uma fábrica ali dentro, digamos assim, não é? Sim, realmente é uma fábrica, né, que funciona sob demanda, né? Porque uma coisa que é bem comum que as mães relatem, Juliane, mas eu não estou confiante que eu tenho leite suficiente, porque meu peito não está duro, né? Não está cheio. Muitas mães pensam que o adequado é que a mama fique cheia para quando a criança vá mamar. Mas dependendo de onde você vá consultar a fonte, o que se diz é que pelo menos 70% do leite que a criança mama, ele é produzido na hora. Entendeu como é que é? Ele é produzido na hora. E faz até sentido, porque leite parado, leite ali extasiado, parado, né, na mama, ele acaba sendo um fator que pode levar ao quadro de uma mastite, né, que é a infecção da mama que acontece por aquele leite que não está sendo, né, sugado adequadamente. Doutor Sérgio, falávamos do tamanho do estômago dos bebês, mas tem outra questão também, que é a forma de amamentar, né? Tem uma posição correta, a forma que a boca também fica no seio, também tem que ter uma forma correta para que não haja fissura e também outros problemas, não é? Sim, verdade, né? Principalmente no início, né, em que a dupla está pegando o jeito, por assim dizer, e ainda mais hoje em dia com a grande frequência de partos cesarianos, né? É importante a gente buscar uma posição adequada, né, em que a barriga da criança esteja voltada para a mãe, né? O senhor pode representar com a imagem aquela do bebê mamando. Perfeito. Pronto, essa imagem é perfeita, né? Vocês podem ver aí a barriguinha da criança voltada para a barriga da mãe, a cabeça da criança alinhada ao corpo, porque ninguém come assim, né? Ninguém come assim com a cabeça virada para o lado, então cabeça e corpo tem que estar no mesmo eixo, né? Virados para a mãe, o queixinho da criança tocando o seio da mãe, né? A boca com os lábios revertidos, ou seja, para fora, parecendo aquela boca de peixinho, como se diz. A outra imagem, Júnior, também representa bem. Né? E, assim, o bracinho da criança passando por baixo do braço da mãe. Porque, às vezes, o pessoal vai amamentar e a criança fica com o braço entre ela e a mãe.
Essa imagem que o Júnior colocou aí representa bem a pega correta, né? Vocês vejam aí que a boquinha da criança está com os lábios para fora, parecendo um peixinho, como se diz, né? Então, é muito importante, e no início dos primeiros dias, é importante que a mãe posicione, em primeiro lugar, a posição correta, essa mãe confortável, sentada, com as costas apoiadas, né, com a roupa que libere essa mama, à vontade, manda o povo embora, né? Vão fazer feira em outro lugar. Porque, assim, na cultura nossa acontece muito isso, a gente entende, mas não ajuda, né? A mãe à vontade, tranquila, porque também a criança precisa de um ambiente tranquilo, né? O que mais? Ela bem posicionada, numa poltrona adequada, com apoio, né? A posição da criança ajustada e com a pega desse jeito. Mas, como eu ia dizer, no início, tem que ter atenção para que essa pega seja mantida, porque é muito comum, no começo, nos primeiros dias, a pega começar correta, mas aí, com o tempo, ela ficar errada, né? Então, a mãe tem que ficar monitorando essa pega o tempo inteiro. Já depois do primeiro mês, isso aí já não fica mais, né, não é mais necessário não, porque a criança consegue manter a pega adequada por mais tempo, tá certo? Então é muito importante você ter uma posição adequada e uma pega adequada como prevenção de um grande vilão, né, que quem estiver aí assistindo vai talvez se identificar, a maioria, que atrapalha nesse contexto, que são as fissuras dos mamilos, né? As fissuras na areola e nos mamílios, que são tão dolorosas, né? E atrapalham muito, dificultam muito a vida das mães e dos seus bebês. Quem viveu isso na carne, minha gente, literalmente, eu garanto, invistam nisso, de aprender a amamentar antes mesmo de ter o bebê, porque é muito sofrida a pega errada, a fissura mamária é coisa que maltrata. E por que da posição do bebê? Porque tem outra questão também, não é? As cólicas, doutor Sérgio. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Sim. A posição do bebê, né? A barriga com barriga, além de ser a mais adequada para a criança poder ter uma pega adequada, né? Sugar adequadamente, deglutir adequadamente, de uma maneira que ela tenha menos esforço, né? Vai possibilitar o quê? Aquele contato pele a pele, né? Aquele contato pele a pele, que fica barriga com barriga, e para a criança que tem cólica, isso por si só já alivia bastante, né? A criança não tem a coordenação motora nem a maturidade para encurvar-se, né, e colocar os seus braços apoiando aqui a sua barriga para aliviar uma cólica, como faz uma criança maior ou um adulto. E quando ela está assim nessa posição, né, isso já é possibilitado. O que também vai acontecer, né, que pode ajudar também nesse sentido, né, a posição e pega corretas, é a criança deglutir menos ar, né? Se ela pega bem, ela vai sugar, vai fechar aquele selo, né? A boca fica realmente bem acolada à mama, ela vai engolir leite e minimamente ar. Quando ela não pega direitinho, ela pode deglutir mais ar e isso favorecer ao acúmulo de gases e sentir dor e piorar as cólicas. E maltrata muito os bebês. Doutor Sérgio, o senhor falou que não existe leite fraco. Não existe de jeito nenhum, nunca vai existir leite fraco. Enquanto a mãe estiver amamentando leite, tem serventia, como é isso? Rapaz, leite fraco não existe não. Eu seria capaz de apostar R$1 milhão se eu tivesse para ganhar R$1, né, se a pessoa conseguisse me provar que existe leite fraco, né? Não tem leite fraco de forma alguma, né? O que às vezes acontece é aquela criança, né, a mãe não conseguir produzir leite adequadamente na quantidade, né? Ou porque... Gente, isso que eu vou falar é raridade, isso não é regra, sim, tá certo? Viu, gente? Atenção. Porque o pessoal às vezes inverte a situação, né? Não me interpretem mal. Às vezes a mãe tem hipotireoidismo, aí nesse caso ela pode produzir menos leite, ou um estado de desnutrição grave, aí nesse caso ela pode produzir menos leite, ou então porque ela fez cirurgia de redução de mamas. Aí nesse caso, às vezes pode influenciar na produção de leite, né? Mas não é uma regra, minha gente. Não é regra, são exceções, né? E também isso, diríamos, aspectos relacionados à própria mãe, ao organismo da mãe, né? E outras situações são as que nós já mencionamos, né? O uso de bicos, principalmente, né? Chupeta, mamadeira, ficar dando água, né? Esses fatores aí que
vão atrapalhar e fazer a criança desenvolver a confusão de bico, né? Ter confusão de bico, ou também outros fatores ligados à criança, né? Uma criança que a língua está coladinha, como se diz, o freio é curto, tem que fazer o procedimento para liberar a língua, né? Ou a criança que tem alguma questão neurológica, né? Que não consegue sugar adequadamente, ou alguma questão anatômica, né? Uma malformação da boca dela, né? Da face dela, de uma forma mais geral. Só que aí, de novo, são exceções. Via de regra, não tem isso, né? E toda criança e toda mãe podem, né, ter sucesso nesse aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade e depois complementado, né? Assim, quando recebe a orientação correta, né? O aleitamento materno, infelizmente, não é algo somente instintivo, né? Precisa também de apoio, né? De apoio e de conhecimento. Né? E como você bem recomendou antes, né? Dentro do possível, que cada família, né, busque esse apoio e essas orientações antes, né, com um profissional de saúde, um pediatra ou uma consultora em amamentação, que ajudam muito nesse sentido, né, muitas famílias. Com certeza. Vamos ter que ficar por aqui com o doutor Sérgio, que extrapolamos o tempo dele, né? O nosso ainda tem um pouquinho. Mas, doutor Sérgio, vamos ter que continuar com essa temática, que é tão importante e tão detalhada, né? Isso, a importância do aleitamento materno. Verdade. Então, a gente continua assim na semana que vem. E as pessoas que estiverem assistindo, né, que tenham, né, identificado algum ponto que possa ter acrescentado, né, que não sabiam, né, que compartilhem, né, com outras pessoas, né, o conteúdo aqui da TV Centro-Sul, porque ajuda muito, né? Uma orientação bem feita faz muita diferença para uma criança. Às vezes uma criança ela pode só, entre aspas, ter ficado mamando exclusivamente, evitar uma série de doenças que vão comprometer muito a qualidade de vida dela, incluindo, muitas vezes, até perdendo a vida, né? O aleitamento materno, junto com vacinação, foi algo que fez muita diferença no sentido de reduzir muito mortalidade infantil. A gente pode falar no próximo programa também as formas corretas de amamentar, né? A questão do peito, até quando dar um peito, quando passar para outro. São detalhes demais que fazem toda a diferença. Está aí o Instagram do Dr. Sérgio, @drsergiopediatra. Se você tem dúvidas sobre a amamentação ou qualquer outra temática, se você deseja marcar consulta, lá no Instagram dá certo, não dá, doutor? Dá certo. Sigam também o Dr. Sérgio, lá tem muita informação, sempre tem live com outros profissionais, trazendo muitas temáticas importantes, tirando muitas dúvidas.